Olá, bem-vindos ao curso de Filosofia Tomista. Este é a 10ª aula do segundo módulo de Introdução à Filosofia. Houve um problema técnico na aula em direto e, portanto, a gravação não é possível fazer a gravação, por isso aqui estou eu mais uma vez a gravar de propósito. E é a segunda vez que vou tentar, porque no final da primeira descobrimos que houve um erro, mais uma vez, com a gravação. Mas se Deus quiser, vai ser desta vez. E começamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inefável Criador, que do tesouro da tua sabedoria designaste 3 hierarquias de anjos e as colocaste admiravelmente ordenadas acima do céu império e distribuíste com a maior elegância as partes do universo, tu que és chamado verdadeira fonte e princípio supereminente da luz e da sabedoria, digna-te a infundir um raio da tua claridade sobre as duplas trevas em que nasci, a do pecado e a da ignorância. Digna-te a infundir um raio da tua claridade sobre as duplas trevas que nasci, a do pecado e da ignorância. Peço desculpa. Que tu que tornas as línguas dos mudos eloquentes, instrui a minha língua e infunde a graça da tua bênção nos meus lábios. Dá-me uma inteligência aguda, capacidade para reter, disciplina e facilidade para aprender, subtileza para interpretar, graça abundante para falar. Instrui o começo, dirige o progresso, completa o final. Tu que és verdadeiro Deus e homem, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesta aula, comparamos a filosofia com outras formas de conhecimento. Na aula passada, comparamos a filosofia com o dom da sabedoria, comparamos a filosofia com a teologia, que são extrínsecas à filosofia, e agora comparamos a filosofia com a revelação cristã, que também é extrínseca, mas influencia a filosofia. E é precisamente qual é a influência, é precisamente isso que vamos ver. Portanto, vamos primeiro mostrar o problema, se pode ou não haver uma filosofia cristã, que foi um problema levantado no século XX, parcialmente em resposta à encíclica Aeterni Patris, do Papa Leão XIII, que propunha ou repropunha a filosofia escolástica, em particular a filosofia tomista, como modelo de filosofia cristã. Em resposta a isso, os filósofos cristãos perguntaram-se o que é isso, uma filosofia cristã, se pode haver uma filosofia cristã. Associado a este problema, assumindo que pode, põe-se o problema subsequente de se existiu uma filosofia cristã ou o que é que seria essa tal filosofia cristã, como é que nós podemos identificar uma filosofia cristã, etc. Hoje vamos apenas falar da possibilidade de uma filosofia cristã. Vamos primeiro ver algumas concepções da relação entre fé e razão, racionalismo, semi-racionalismo e fideísmo, que depois se aplicam a este problema, e no século XX nós temos, em resposta à pergunta se pode haver uma filosofia cristã, uma alternativa que tende ao fideísmo e uma alternativa que tende ao semi-racionalismo. Vamos pôr uma terceira via, uma solução, e depois vamos mencionar brevemente o caso especial da ética, que está subordinada à revelação de uma maneira diferente, ou uma maneira especial. Então o problema é que, para nos ajudar a compreender a relação entre a filosofia e a revelação cristã, vamos analisar um problema que recentemente, foi no século XX, foi há uns 80 anos, 70 anos, 50 anos, que na história da filosofia, na história da Igreja, é ontem, não é? Um problema que recentemente originou debate entre filósofos cristãos. Pode existir, e existe de facto, uma filosofia cristã, e por um lado é evidente, parece evidente que não, ou seja, parece evidente que em sentido próprio, tal como não há uma geometria cristã ou uma química cristã, não pode haver uma filosofia cristã. Não pode haver, porque se a filosofia, tal como a geometria, e é precisamente o que temos vindo a falar, é uma ciência racional, uma ciência natural e não sobrenatural, então a revelação, o cristianismo, não tem nada a ver com o assunto, não é para aqui chamado. Por outro lado, historicamente falando, também parece de facto ter havido um corpo filosófico, uma tradição filosófica que merece o nome cristão. Por exemplo, a filosofia tomista.
No fundo, a questão é se a filosofia, sendo igualmente natural e racional, ou permanecendo natural e racional, poderia ser cristã, ou se isso a faria perder o seu caráter de racional, o seu caráter de natural, que lhe são essenciais, e portanto, se a filosofia deixasse de ser racional ou se deixasse de ser natural, deixaria de ser filosofia. Concepções da relação entre fé e razão. Concepção racionalista defende que a filosofia está obrigada a negar ou pelo menos duvidar dos princípios da revelação cristã, e o princípio é que tudo o que não pode ser conhecido pelos poderes naturais da mente humana não pode ser admitido, não deve ser admitido. E, portanto, os racionalistas estabelecem uma oposição absoluta, total, entre filosofia e fé cristã. Já o semi-racionalismo não vai discordar disso, mas vai dizer que os mistérios cristãos podem ser demonstrados pelos poderes naturais da mente humana. Okay? Não, se eles não pudessem, não deveriam ser aceitos, mas podem. E, portanto, os mistérios da fé são reduzidos a verdades filosóficas. Por exemplo, os semi-racionalistas defendem que a verdade da Santíssima Trindade pode ser demonstrada pela razão. São Tomás, os tomistas vão defender que nós podemos usar a razão, metáforas da filosofia, para ilustrar, para tornar mais inteligível o mistério da Santíssima Trindade, mas nunca para o demonstrar. É verdade que os semi-racionalistas concedem que algumas verdades de fé não são demonstráveis pela razão, mas o motivo é que elas são contingentes e não serem sobrenaturais. Por exemplo, a encarnação, o dia do juízo final, são verdades cristãs, verdades de fé, que não são demonstráveis pela razão, não porque, na opinião do semi-racionalista, tenham algo de sobrenatural, algo que ultrapassa a natureza humana, mas simplesmente porque são contingentes. Como saberem o meu nome é Gonçalo, não é possível sabê-lo, demonstrá-lo pela razão, mas não é que tem nada de sobrenatural, simplesmente é contingente e, portanto, depende da livre vontade de Deus e, portanto, Deus tem de dizer que vai fazer isso, que quer fazer isso, etc. Já, portanto, racionalismo, semi-racionalismo, fideísmo. O fideísmo defende que, vem de fé, vem da palavra fé, tal como outro vinha da palavra razão, defende que o intelecto humano é tão fraco que precisa da revelação cristã e da fé para conhecer qualquer verdade que transcenda a experiência. Por exemplo, para conhecer a existência de Deus, para saber acerca da distinção de Deus e do mundo, ou seja, refutar o panteísmo, para conhecer a espiritualidade e a imortalidade da alma humana. E, portanto, sob o pretexto de afirmar o valor do espírito cristão, o fideísmo nega o valor da filosofia. E por isso nega a possibilidade de defender os preâmbulos da fé e da origem divina da doutrina cristã. Então, o que é há de comum entre o semi-racionalismo e o fideísmo? Por um lado, eles são diametralmente opostos. Os semi-racionalistas exageram os poderes naturais do intelecto humano, o que leva a uma negação da ordem sobrenatural, o que leva à redução da ordem sobrenatural à ordem natural. Já os fideístas não exageram, mas diminuem os poderes naturais do intelecto humano. Nós precisamos da fé, tornando a revelação necessária para o fim natural do homem. E como é necessária para o fim natural, para a completude da natureza, fim natural do homem, é devido ao homem, porque Deus, que deu a natureza, agora deve completá-la. E isto, igualmente, reduz a ordem sobrenatural à natural. E, portanto, apesar do semi-racionalismo começar por exagerar os poderes naturais da mente humana e o fideísmo começar por minimizar esses poderes, ambos acabam no mesmo erro, a saber, a redução do sobrenatural ao natural. Agora, estas tendências da relação entre filosofia, razão e fé aplicam-se ao problema de que falamos, que apareceu historicamente no século XX. Controvérsia acerca da possibilidade e factualidade de uma filosofia cristã. Podem notar-se, factualmente, na história, duas tendências opostas. O exagero do espírito cristão da filosofia, associado a filósofos como Blondel, que a tal ponto insistiram no espírito cristão da filosofia cristã, a tal ponto diminuíram os poderes da razão, a tal ponto enfatizaram a deficiência do nosso conhecimento natural,
que chegaram a falar de um desejo natural por um conhecimento mais elevado que é necessário para suplementar a deficiência do nosso conhecimento natural. Olha, este conhecimento mais elevado que é necessário para suplementar a deficiência do nosso conhecimento natural é a visão beatífica. E, portanto, estes filósofos de tal maneira magnificam o desejo natural pela visão beatífica que tornam a visão beatífica, ou pelo menos a graça que conduz à visão beatífica, de algum modo devida ao homem. E, portanto, vemos aqui, pelo menos, um vestígio de fideísmo, talvez bem mais do que isso. Do outro lado da barricada, em reação, surgiu a alternativa de diminuir o espírito cristão da filosofia. Está associado a homens como filósofos como Mandonet, Breillet, etc. De tal modo minimizam o espírito cristão da filosofia e insistem no seu caráter natural e racional, que dizem que a filosofia pode ser chamada cristã apenas negativamente, ou seja, na medida em que não deve nunca negar nenhuma parte da revelação cristã e por razão do sujeito, ou seja, na medida em que a filosofia se encontra em um homem que é cristão. De acordo com estes pensadores, a filosofia não pode ser corretamente chamada cristã, tal como a geometria ou a química não o pode, porque também a geometria e a química se poderiam dizer cristãs na medida em que não devem nunca negar uma parte da revelação cristã, negativamente, e na medida em que se encontram num homem que é cristão, por razão do sujeito. E isto acontece e nós não dizemos que a física do Padre Lemaitre é uma física cristã. E, portanto, concluem estes filósofos, nós não deveríamos dizer que a filosofia de São Tomás de Aquino, a filosofia de Santo Agostinho, a filosofia do bem-aventurado Dom Escoto são filosofias cristãs. Esta reação é levada um pouco demasiado longe e tem algumas tendências semi-racionalistas. Em solução para este problema, o que vamos fazer é sintetizar o que há de verdade em cada uma destas tendências opostas, excluindo o que tem de falso. E, portanto, fazemos uma tripla conclusão. Primeiro, a filosofia cristã é dita cristã negativamente e por razão do sujeito. Toda a gente concorda com isto. Foi enfatizada pelo lado do Mandonet, pelo lado daqueles que têm uma certa tendência racionalista, mas todos concordam. E, apesar de, pela sua natureza específica, não ser positivamente cristã em si mesma, como foi defendido por Mandonet e negado por Blondel, ainda assim é cristã por razão do seu estado, ou seja, é cristã em si mesma, como foi negado por Mandonet. Em que medida é que ela é cristã pelo seu estado? Na medida em que, ao receber da revelação cristã um duplo conforto, a palavra conforto aqui significa fortalecimento, um fortalecimento objetivo e um fortalecimento subjetivo, é constituída num estado mais perfeito. Já vamos ver cada uma destas conclusões. E, como eu já fui dizendo, a primeira é aceita por ambas as escolas, a segunda é negada pela escola de tendência fideísta e a terceira é negada pela escola de tendência semi-racionalista. Então, a primeira conclusão, a filosofia cristã é cristã negativamente e por razão do seu sujeito. Negativamente significa que, simplesmente falando, a fé cristã é mais elevada do que a filosofia, é uma participação no conhecimento divino enquanto divino e, portanto, ela julga negativamente a filosofia, proibindo a filosofia de chegar a alguma conclusão que contradiga a revelação cristã. O que é que isto quer dizer? Tínhamos em mente que a fonte da verdade, seja ela filosófica, seja ela cristã, da fé cristã, é Deus. E, portanto, é a mesma. E, portanto, não se pode contradizer. Se um filósofo chega a raciocinando filosoficamente, chega a uma conclusão e a fé nos mostra outra conclusão incompatível, significa que houve algum erro e, dado que a fé cristã é mais elevada e é uma participação num conhecimento divino enquanto divino, a fé cristã não pode estar errada e, portanto, ela julga a filosofia, ela diz à filosofia que essa conclusão é fruto de algum erro. E chama-se negativamente no sentido de tirar. Nega essa conclusão. E, portanto, é comum dizer-se que a revelação é uma norma negativa para a filosofia. Também se diz em razão do sujeito, porque, num filósofo cristão, a filosofia submete-se ao julgamento negativo, vive pela norma negativa da revelação cristã. Ou seja, a parte do negativamente é verdade para um homem como Nietzsche, mas porque o seu conhecimento não está sujeito
não está num sujeito cristão, o Nietzsche não está nem para aí virado para o juízo negativo. Agora vamos à segunda conclusão, de que a filosofia, por razão da sua natureza específica, não é cristã positivamente e em si mesma. Notem, o que estamos aqui a dizer não é que a filosofia não é cristã positivamente e em si mesma. Vamos já ver que é. O que estamos aqui a dizer é que o facto de ela ser positivamente e em si mesma cristã não se deve, não é por razão da sua natureza específica. Porque como é que sabemos isto? Peço desculpa pela interrupção. A natureza específica da filosofia é tomada da forma do seu objeto, a forma manifestante e a forma manifestada, aquilo que faz conhecer e aquilo que é conhecido. Ora, dado que a filosofia não toma os seus princípios da revelação, nem conhece as causas mais elevadas na medida em que estas são manifestadas pela revelação, a filosofia é independente da revelação cristã. E, portanto, de acordo com a sua natureza específica apenas, não há nada de positivo na filosofia que a faça positivamente dependendo da revelação cristã. Nós já vimos ao longo do curso isto que está aqui dito, ou seja, que a natureza da filosofia, aquilo que é a filosofia, vem do seu objeto formal. O objeto formal pode ser manifestante ou manifestado, forma manifestante, forma manifestada, objeto formal quod, objeto formal quo. Vimos que o objeto formal da filosofia, o objeto manifestado, são as causas das coisas, as causas últimas das coisas. A forma manifestante é a luz da razão natural. Nada disso tem nada a ver com a revelação cristã e, portanto, pela sua natureza específica, a filosofia nem é cristã, nem deixa de ser. É indiferente. Não é que é anticristã, é indiferente. Então, falta ver como é que uma ciência ou sabedoria da ordem natural, que é especificada por um objeto formal natural, embora permanecendo a sua própria natureza intacta, possa ser cristã positivamente e em si mesma. E este problema resolve-se quando nós distinguimos entre a natureza e o estado de uma ciência. Uma ciência, mantendo a sua própria natureza intacta, pode encontrar-se em dois estados. Nós acabamos de ver o que é a natureza da filosofia. Mas uma ciência, uma virtude em geral, mantendo a sua natureza intacta, pode encontrar-se em um de dois estados. Em estado imperfeito, como num discípulo, ou em estado perfeito, como num grande mestre. E de modo semelhante, uma virtude moral adquirida pode estar num duplo estado, num estado imperfeito sem caridade, num estado perfeito com caridade. Por exemplo, a paciência, num homem que tenha caridade e num homem que não tenha a virtude teologal da caridade, no homem que não tem está num estado imperfeito, no homem que tem está num estado imperfeito. Perfeito, desculpa. E de modo semelhante, o teólogo, nesta vida, como os princípios da teologia ainda não lhe são evidentes, tem um conhecimento, tem a virtude da teologia de modo imperfeito e na próxima vida terá essa virtude de modo perfeito. De modo semelhante, a filosofia, mantendo intacto a sua natureza de sabedoria da ordem natural, pode estar quer em estado imperfeito, existindo sem subordinação à revelação divina, como em Aristóteles, ou de um modo mais perfeito, existindo subordinada à revelação divina, como em São Tomás. Atenção, isto não significa que qualquer filósofo, só porque é cristão, é melhor filósofo do que aquele que não é cristão. Significa que, na medida em que se submete à revelação divina, a filosofia é aperfeiçoada. Portanto, se Aristóteles se submetesse à revelação divina, a sua filosofia seria aperfeiçoada. Se o Kierkegaard não se submetesse à revelação divina, a sua filosofia seria desaperfeiçoada. Não significa que, absolutamente falando, a filosofia de Kierkegaard seja mais perfeita do que a filosofia de Aristóteles. Este estado mais perfeito da filosofia, este aperfeiçoamento da filosofia, deve-se a um duplo conforto. Já disse que conforto aqui se deve ler fortalecimento, que confirmação, torna mais firme, torna mais forte, conforto, confirmação, fortalecimento, que a filosofia recebe da revelação divina. Vamos ver agora esse
Duplo conforto objetivo, em razão do objeto de conhecimento, daquilo que a filosofia conhece, das proposições que a filosofia atinge, alcança, e subjetivo, em razão do sujeito, da pessoa que é filósofa. Então, este conforto objetivo procede, sobretudo, pela revelação de verdades naturais, okay? Verdades que são naturais, verdades que são acessíveis à razão sozinha, por si mesma, e que são, apesar de serem naturais, apesar de serem acessíveis à razão por si mesma, são revelados sobrenaturalmente, porque Deus sabe que a revelação sozinha, por si mesma, no estado atual do homem, pós-lapsário, depois do pecado original, o homem não poderia alcançar estas verdades com certeza e sem erro. E, portanto, São Tomás diz, na introdução ao seu comentário ao Credo, que uma velhinha hoje sabe mais sobre as verdades da fé, sobre Deus, desculpa, não é das verdades da fé, sobre Deus, do que qualquer dos filósofos antigos, sem fé. E, portanto, diz São Tomás que a fé é útil, nessa mesma introdução, ou prefácio, como quisermos dizer, São Tomás, ou proémio, São Tomás diz que a fé, sem a fé, nós poderíamos alcançar estas verdades, mas com mistura de erro, sem tão grande grau de certeza, e apenas após muito tempo de estudo. E, portanto, Deus, como sabe que estas verdades são fundamentais, na sua misericórdia e liberalidade, revela-as. Entre estas verdades naturais, podemos contar algumas, como a livre criação a partir do nada para a manifestação da bondade divina. Esta é uma tripla doutrina. Primeiro, a criação. Depois, a liberdade divina, que Deus cria porque quer. E depois, que o propósito da criação é manifestar a bondade divina. Elas não foram alcançadas pelos filósofos antigos, apesar de se poderem mostrar racionalmente. A verdade da providência divina universal, que todas as coisas estão submetidas à providência divina, que Deus é o primeiro motor de todas as coisas, isso Aristóteles chegou, incluindo os movimentos dos agentes livres, isso Aristóteles não chegou, não alcançou. A espiritualidade e imortalidade pessoal da alma humana, Platão, por exemplo, alcançou isto com mistura de erro, Platão acreditava na reencarnação. A ideia do livre-arbítrio, recentemente lancei um episódio no podcast Paleotomista demonstrando a verdade do livre-arbítrio e refutando argumentos contra. E as obrigações e os preceitos da lei natural, que por causa dos efeitos do pecado original, nomeadamente o efeito da ignorância que afeta o nosso intelecto, o efeito da concupiscência que afeta a nossa vontade, nós estamos menos dispostos a reconhecer, a alcançar as verdades naturais, as obrigações da lei natural, como a indissolubilidade do matrimónio, como a ideia de que o Estado não se deve deixar aos pais a educação dos filhos, etc, etc. A imoralidade da contracepção, a imoralidade do aborto, etc, etc. E temos aí um conforto subjetivo. Portanto, o anterior era objetivo porque a revelação cristã também incluía algumas verdades que são filosóficas, que são verdades naturais, que são demonstráveis pela razão, e, portanto, o filósofo é confortado, é fortalecido, é confirmado no seu trabalho. E agora um conforto, uma confirmação, um fortalecimento subjetivo. E este conforto é dado quer pelo hábito da fé e pelo ato da fé, quer também por certos dons do Espírito Santo, como o entendimento da ciência e sabedoria, e acontece quando agora a revelação não visa o objeto da filosofia, verdades que poderiam ser conhecidas filosoficamente, mas outras verdades sobrenaturais que implicam essas verdades naturais. E, portanto, subjetivamente, o filósofo é confirmado no seu trabalho. Por exemplo, o ato de fé na existência de Deus como autor da graça e recompensador universal confirma, digamos, desde cima, desde um lugar superior, que é a fé, a certeza filosófica da existência de Deus como autor da natureza. Okay? Que Deus existe e é autor da natureza também é confirmado pela revelação. Portanto, isso é um conforto objetivo. Ponhamos isso entre parênteses. É um conforto subjetivo que a revelação
mostre que Deus é autor da graça e recompensador universal. Porque se Deus é autor da graça, então ele tem de ser autor da natureza. Outro exemplo, e mais uma vez também é uma dado de revelação que o homem tem uma alma imortal, espiritual, mas também é um dado de revelação que a alma humana é destinada a uma vida eterna. E daí, isso implica, daí segue-se que a alma humana é imortal. E, portanto, primeiro fomos confirmados, fortalecidos objetivamente e agora subjetivamente no nosso trabalho de filósofos. E, portanto, São Tomás, na Suma, eu vou ensinar a ler aquela sigla complicada, na Suma de Teologia, segunda parte da segunda parte, questão primeira, artigo 5º, resposta à primeira objeção, e também no artigo 4º, resposta à segunda e resposta à terceira objeção, São Tomás ensina que, embora a certeza natural do juízo de credibilidade seja um pré-requisito ao ato de fé, ou seja, eu para exercer um ato de fé tenho de ter uma certeza natural de credibilidade, não de que aquilo é verdadeiro, senão não seria fé, mas de que aquilo é credível. E ainda assim, depois do ato de fé, especialmente quando aperfeiçoado pelo dom do entendimento e da sabedoria, aquela certeza natural do juízo de credibilidade reforça a certeza natural e racional nos preâmbulos de fé. Okay? E São Tomás ensina isto, ou seja, ensina esta certa, parece uma circularidade, que é uma aplicação do princípio da reciprocidade das causas, okay? De que o ato de fé requer o ato natural de um juízo de credibilidade, mas que depois o ato de fé vai reforçar a base do juízo de credibilidade. Okay? Isto parece circular, mas é uma aplicação do princípio de reciprocidade das causas, que diz que em ordens diversas de causalidade, as causas são causas umas das outras. Portanto, exemplo, ir correr é causa eficiente de emagrecer, mas emagrecer era a causa final de ir correr. Okay? Portanto, em ordens diversas de causalidade, ordem eficiente, ordem final, uma coisa pode ser causa da outra, okay? Circularmente. Ok. Portanto, tal como as virtudes morais naturais estão num estado imperfeito sem caridade, e chegada à caridade são elevadas a um estado mais elevado, permanecendo ainda virtudes naturais especificadas por um objeto formal natural, ou seja, tal como nas virtudes morais pode haver uma mudança de estado sem uma mudança de natureza, tal como a Sagrada Teologia está num estado imperfeito no teólogo nesta vida, quando ele ainda não vê os princípios da teologia, mas é elevado no céu a um estado mais perfeito por os princípios da teologia serem vistos, mas ainda assim permanece teologia com a sua natureza específica permanecendo intacta, ou seja, tal como a Sagrada Teologia pode mudar de estado sem mudar de natureza, assim também, de modo semelhante, a filosofia, mantendo a sua natureza específica de sabedoria da ordem natural, pode encontrar-se num estado imperfeito num filósofo não cristão, como Aristóteles, mas num estado mais perfeito em um filósofo cristão, como São Tomás. Mantendo, isto é uma parte importante, em ambos os casos, em ambos os estados, a mesma natureza específica de sabedoria natural. Ela, no segundo estado, é aperfeiçoada por um duplo conforto, fortalecimento, confirmação, objetivo e subjetivo. Ok, passamos agora, muito brevemente, haveria muito a dizer sobre isto, talvez retomemos o assunto quando falarmos de ética, no módulo de filosofia moral. Falamos agora da subordinação especial, particular, que é a ética tem à revelação. E o motivo, não vamos entrar no concreto, mas o motivo é este, é que a ética não considera as naturezas das coisas de maneira abstrata, tal como a metafísica, tal como a lógica, tal como a filosofia da natureza, mas considera o fim último do homem, o fim último para o qual o homem, no concreto, deve tender. Ora, o homem, no concreto, depois da revelação, tem um fim mais elevado do que o fim da natureza. Portanto, o fim da natureza humana, o conhecimento da verdade, deixou de ser o fim último. É o fim último natural. Na natureza, na ordem da natureza, é o fim último. Mas, absolutamente falando, simplesmente falando, já não é o último. Okay? E porque a filosofia é moral, é ética, considera o fim último para o qual o homem tende no concreto, que inclui o seu estado presente,
que inclui a sua subordinação à ordem da graça, a filosofia moral deve considerar as dificuldades e os problemas que são trazidos pela revelação a nível moral. Três metáforas para nos ajudarem. Também um jurista na ordem civil tem de elaborar leis justas, por exemplo, sobre o matrimónio, e, portanto, deve ter em conta, quem nos dera que isto acontecesse, mas deveria ser assim, deve ter em conta verdades reveladas, por exemplo, a indissolubilidade do matrimónio, peço desculpa, tal como a prudência adquirida ou natural que dirige a nossa vida sob a luz da razão deve, no nosso estado presente, estar subordinada num homem justo à prudência infusa ou sobrenatural, que dirige o homem sobre a luz, já não da razão, mas da fé divina, tal como um médico que deve curar um consagrado a Deus, um padre, um religioso, uma freira, deve ter em conta o estado de vida desta pessoa e as suas prescrições médicas. Não devem prescrever nada que contradiga a santidade desse estado, assim também a filosofia moral. Aqui este terceiro exemplo é dado pelo padre Woodbury, e ele não diz concretamente o que é que tem em mente. Eu julgo que ele tem em mente algo como os preceitos de abstinência de carne, estas coisas. Okay? E tal como todas estas coisas, o jurista não deixa de estar a trabalhar na ordem civil, a prudência não deixa de ser natural, o médico não deixa de ser médico, as suas prescrições não passam a ser uma direção espiritual, nem é uma direção espiritual, nem está a dar conselhos espirituais. Assim também passa a ser algo semelhante com a filosofia moral. O filósofo cristão, mesmo em filosofia moral, continua a ser filósofo, ele não se torna teólogo, o seu ato é filosófico, não é teológico, as suas conclusões são filosóficas, não são teológicas, ele está a fazer filosofia, não está a fazer teologia. Ainda assim, deve subordinar-se de maneira especial à revelação. Estou apenas a acenar ao assunto que, espero eu, falaremos com mais profundidade quando abordarmos o tema da filosofia moral. E, portanto, numa conclusão sintética, temos uma tendência fideísta, que a filosofia, pela sua natureza, é cristã e, portanto, deixar o seu cristianismo de fora significa destruir a sua natureza. Já vimos que isto não se pode manter. A tendência semi-racionalista, de que a filosofia, pela sua natureza, é não cristã e, portanto, fazê-la cristã significa destruir a sua natureza. E uma síntese, que a filosofia, pela sua própria natureza, não é nem cristã nem não cristã. Pela sua própria natureza, a filosofia é indiferente a ser cristã ou não ser cristã. E, portanto, os racionalistas, vimos, agora numa conclusão mais extensa, os racionalistas defendem que, dado que a fé contradiz a razão, a fé deve ser rejeitada. Os semi-racionalistas defendem que, dado que a esfera da razão deve permanecer intacta, a esfera da fé deve ser restringida. Peço desculpa pelo erro, os fideístas dizem que, dado que a esfera da fé deve permanecer intacta, a esfera da razão deve ser restringida. E, portanto, aplicando isto à relação entre filosofia e revelação, a tendência semi-racionalista de homens como Mandonet vai dizer que, dado que a filosofia é natural e racional, não pode ser cristã. A tendência fideísta de homens como Blondel vai dizer que, dado que a filosofia é essencialmente cristã, ela não é natural. E ambas têm um erro raiz, um erro comum, a confusão de objetos formais, confusão de domínios, na medida em que os objetos formais do intelecto humano e da fé são confundidos. E a síntese que temos visto é de que a fé e a razão, a revelação e a filosofia não são contraditórias. A esfera de cada uma mantém-se de acordo com os seus objetos formais. A filosofia é natural e racional segundo a sua natureza, mas pode ser positivamente e em si mesma cristã segundo o seu estado, enquanto subordinada à fé que a fortalece de maneira objetiva e de maneira subjetiva. Muito obrigado a todos pela atenção. Chegamos ao fim da aula, chegamos ao fim da 10ª aula, portanto, deste módulo de Introdução à Filosofia. Tenho aqui algumas recomendações de leitura. O primeiro capítulo, também o segundo, do livro O Espírito da Filosofia Medieval, de Etienne Gilson. O original é francês. Eu tenho aqui um link em inglês. Ele está também disponível em português. Na preparação desta aula, eu usei, como em todas, o manual Introdução à Filosofia do padre Woodbury, os parágrafos 120 a 130.
E recomendo também, para um aprofundamento maior, o ensaio, um ensaio sobre filosofia cristã de Jacques Maritain, o original é em francês. Está traduzido em inglês, não sei se está traduzido em português. Imagino que sim. Okay. Recapitulando, vimos o problema, se pode ou não haver uma filosofia cristã. Segundo, vimos de maneira preambular, preparatória, propedêutica, vimos algumas concepções da relação entre fé e razão, racionalismo, semi-racionalismo e fideísmo. Depois vimos alternativas no século XX ao problema, uma que tende ao fideísmo e outra que tende ao semi-racionalismo, e depois procuramos uma terceira via que complementa o melhor das duas. Admite que a filosofia, sim, é cristã negativamente e em razão do sujeito, concede que, pela sua natureza, ela não é cristã, mas depois defende que, pelo seu estado, ela é cristã. E vimos brevemente o caso especial da ética. E os links do costume. Se alguém quiser fazer uma doação, estão aqui os dados. No caso do MBWay, já que isto vai estar no YouTube, convém verificar com o passar dos tempos se é o mesmo número de telefone. É uma ajuda muito grande se alguém quiser fazer uma doação, porque é preciso comprar livros, é preciso comprar material, é preciso fazer subscrições de plataformas, etc, etc. Portanto, é muito útil. Já nem falo no apoio ao professor, mas é útil de facto para o próprio curso. Se não quiserem doar, se não puderem doar, não há problema. Estas aulas vão continuar a ser gratuitas, o curso vai ser todo gratuito, se Deus me der a saúde para o acabar. Peço que partilhem. Partilha também é uma ajuda. O nosso mundo precisa que as pessoas encontrem esta filosofia sã, conheçam esta filosofia sã e, portanto, há duas coisas que cada um pode fazer para ajudar. Primeiro, inteirar-se desta filosofia, estudá-la e depois partilhá-la com outros. Portanto, peço que ponham um gosto, comentem, que ponham questões, que partilhem, etc, etc. Qualquer sugestão que tenham, eu estou disponível. Terei todo o gosto em ajudar. Seja questões relativas ao conteúdo destas aulas, outras coisas relacionadas com São Tomás, terei todo o gosto em ajudar e permaneço à disponibilidade. Acabamos com uma oração, muito simples, damos glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado a todos e até uma próxima.